Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso. Sejam todas bem-vindas a mais essa live. Uma live num dia excepcional, numa quinta-feira. Ontem nós não pudemos fazer lives e, como eu prometi, nós vamos fazer esta live hoje. O tema desta live é um tema super legal, porque a gente já falou disso várias vezes, dando voltas ao redor, porém não necessariamente exatamente igual nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos responder a pergunta: o que é dor? Então vamos tentar entender o que é dor, da onde veio isso, o que nós podemos fazer com relação à dor, como mantê-la cada vez mais fraca, como evitá-la, e aí sim todos os outros pormenores sobre esta perguntinha. Tá certo? Vamos esperar o pessoal ir entrando aí. Enquanto isso, eu gostaria de convidar a todos para entrar no grupo Galera Saúde. Já pegue a sua garrafinha de água e vamos bebendo água junto com o vídeo para manter a boa hidratação. Tá certo? Então, certo. O grupo Galera Saúde é o meu grupo lá no WhatsApp, aonde eu posto sempre qualquer novidade com relação à página. Então o pessoal que estava lá no grupo ficou sabendo ontem que não ia ter live, ficou sabendo hoje que essa live realmente iria ocorrer e que o tema dessa live seria o que é dor. Então vamos lá. Primeira coisa, né, quando a gente vai tentar entender o que é e o que significa dor, a gente tem que tentar entender um aspecto. A gente tem que voltar lá nos primórdios, lá no surgimento da vida, né? Quando a vida começou a surgir, que tinha lá uma bactériazinha nadando na água e tal. E aí, essa bactéria começou a juntar com outras e foram formando várias células, né? Então começou a surgir os animais multicelulares. Então os primeiros ali eram as esponjas, que é fixa, parece uma planta, mas ela não faz fotossíntese, ela se alimenta e ela fica fixa. E aí, vamos supor que estava passando alguma coisa, uma pedra caiu e arrancou um pedaço dessa esponja, que é um dos primeiros animais, né? E aí na hora que tirava esse pedaço, o que acontecia? Ela começava a perder material, isso machucou, só que ela não tem sistema nervoso. Se ela não tem sistema nervoso, ela não sentiu absolutamente nada. Então, por causa disso, por conta da sobrevivência, muitas acabavam morrendo sem nem saber o que tinha acontecido. Começaram a surgir os outros animais que começaram a ter sistema nervoso, que começaram a ter nervos, sensações, começaram a sentir as coisas. E aí nós estamos falando daquelas águas vivas, né, que tem lá no mar, que foram o segundo grupo de animais que surgiram. Esse grupo, quando você encosta, ela sente que você encostou, já rapidamente ela vê que isso é ruim e sai. Então ela, na verdade, só tem uma questão de toque, vibração, não sabe realmente o que é dor ou não. Se arranca um pedaço ou não arranca, não vai sentir nada, mas ela sabe que aquilo ali é para poder fugir. Então é diferente. Então começou-se a aprimorar. Quando nós vamos continuando nessa evolução, vem um próximo grupo de animais, aonde começa realmente a distinguir tipos de sensações. Aonde existiam as sensações de toque, quente, frio. Porque imagina, uma água viva está indo, de repente tem um vulcão em erupção, e aí eu estou falando do vulcão exatamente porque está acontecendo, né? Aquela erupção lá no Oceano Atlântico, naquelas ilhazinhas lá, e aí a lava tá chegando lá no oceano. A água viva não sente temperatura, então ela estava indo, navegando, nadando tranquilamente pela água, e vamos supor que tá lá um vulcão entrando em erupção, e a lava super quente está esquentando a água ao redor, e ela vai e começa a cozinhar, frita, morre. Por quê? Porque ela não sente dor por temperatura, quente, frio, ela sente encostar. Então vocês começam a entender as diferenças que existem. Perdão, engasguei. Então,
Existem essas diferenças. Uma coisa é encostar e a outra coisa é sentir coisas que estão ao seu redor, que estão realmente lesionando. Não necessariamente encostar é ruim, mas os primeiros indícios de sinais, né, de sensibilidade eram nesse aspecto. E aí, então, foram sendo aprimorados. Hoje, por exemplo, se você estiver ali nadando e começa a ver que a água está esquentando muito, opa, está quente, você vai sair. Ou então a água começa a esfriar demais e congelar, você vai fugir daquele local. Começa a ter um tipo de vibração e aquilo começa a ter problemas de células, o que você vai fazer? Você vai começar a sair dali. Então, quando nós estamos falando de dor, nós estamos falando de sistema nervoso. Nós estamos falando de sensibilidades. Dor é um tipo de sensibilidade. Só que existem diversos tipos. E aí, os animais foram se especializando em diversos desses tipos de sensibilidades. Até o ponto em que hoje nós temos todas essas sensações. Quente, frio, pressão, vibração. Aí entram as outras que é de posição, né? Aí tem aquela questão dos outros sentidos, né? De visão, audição, tato, paladar. E aí tem um outro que são os nociceptores. Noci de nocivos. Quando você sente algo quente, beleza, tá quente, beleza. Agora, quando fica quente, quente e começa a queimar muito, automaticamente, além dos de temperatura, vão ativar os nociceptores. Estes nociceptores são os de dor. Não é só que está quente e doendo. Os nociceptores são ativados quando existe lesão de célula, quando uma célula explode. Não interessa se você encostou nela ou não. Se você encostar, ele não vai ativar. Por quê? Porque não explodiu. É como se você tivesse, então, um monte de balões de água. E aí você enche, então, o seu corpo todo de balõezinhos de água. Os dos ossos são balõezinhos brancos. Aí tem os de gordura que são balõezinhos amarelos. E assim vai. Você tá cheio de balõezinhos de água. Você encosta em um balão, a água lá dentro, a paredinha dele, por ser tudo mole, vai vibrar e vai sentir. Na hora que isso acontece, você sente sensibilidade, toque, certo? Na hora que você bota ali um local mais quente, né, mais abafado, a água dentro do balãozinho começa a esquentar e ele começa a perceber que está tendo aumento de temperatura. Legal. Quando você põe, então, isso dentro do freezer, de um lugar mais frio, mais gelado, a água dentro do balãozinho começa a esfriar e você começa a perceber que está congelando, esfriando, aquela sensação, né? Agora, vamos lá. Você colocou, então, este balão num local quente. E a água lá dentro do balão está começando a esquentar. Você está sentindo que está esquentando. A chegar num ponto que essa água vai começar a ferver. E a hora que ferve, ela começa a borbulhar. E vai evaporando e vai aumentando aquele balão até que ele puff, explode. Aí a gente entra nos nociceptores. Na hora que essa célula explode, ela ativa os nociceptores. Por quê? Dentro da célula, no caso, né, nas nossas células, não tem só água. Existe um monte de outras coisas. Existem as organelas, que são as partezinhas das células que funcionam. Existe proteína, existe oxigênio, existe CO2, existe impurezas, toxinas, coisas que vão ser jogadas fora, que vão ser filtradas, né, pelo nosso rim, pelo fígado, para serem jogadas fora. E aí, isso tudo começa a encostar nos outros balõezinhos, porque um estourou e os outros começam a sentir isso tudo. Aí esses nociceptores estão ativando. E aí na hora que os nociceptores são ativados, começa-se o impulso, o sinal, o sentido de dor. E isso acontece em qualquer dor de qualquer um. Pode ser de calor, pode ser de dor, pode ser de corte, pode ser de inflamação. E aí a gente começa a entrar realmente nas dores que incomodam, nas dores que atrapalham, que são aquelas que afetam, né, realmente o nosso corpo. E no público geriátrico, as dores articulares, as dores lombares, as dores de quadril, as dores de ombro, as dores no pé, as dores no joelho. E com tudo isso,
como que estes nociceptores estão sendo ativados. Por que eles estão sendo ativados? Como eu falei, se eles são nociceptores, eles estão sendo ativados porque tem células explodindo. E aí a gente vai tentar entender, então, como é que acontece essas explosões de células nesses problemas. Poxa, eu tô com uma dor no lombar, né, nas costas, minhas costas estão doendo. E como é que uma célulazinha explodiu numa simples dor nas costas? Então vamos lá, vamos tentar entender. Deixa eu dar uma boa noite aí pro pessoal que tá entrando. Já bebe a sua aguinha. Hoje realmente o público é um pouquinho menor, porque é uma live praticamente surpresa, né? Só o pessoal lá do grupo que ficou sabendo queria ter essa live, o pessoal que está passando aqui na página. Então sejam todos muito bem-vindos e eu agradeço a presença de todos aqui nesta live. E se você estiver assistindo outro dia, também é um agradecimento por você estar vendo este vídeo, tá bom? Então vamos lá, um abraço especial aí para Olga, aluna especial do curso. Um abraço especial para a Leni. A Leni também é aluna da 3ª turma do curso Fim das Dores. E ontem ela me mandou uma mensagem preocupada. O que está acontecendo? Eu não estou achando mais os vídeos. Aí eu falei, achei. Vi a mensagem lá no grupo. Então, obrigado aí pelo carinho, por acompanhar a página aí sempre. E essa é a ideia. Passar e transmitir as melhores informações para vocês com valor, tá? E no finzinho da live eu conto por que eu tive essa ideia de fazer essa live sobre esse tema, por causa de um comentário de uma paciente hoje lá no consultório, tá certo? Boa noite aí pra Deilda, presente aí sempre nas lives, Teófila, minha mãe, um abraço, Vilma também, Marinete, Luzimar, Maria Socorro. Então, certo, sejam todas bem-vindas aí nessa página. Compartilhem esse vídeo, espalhem esse vídeo aí pro resto do pessoal, para eles entenderem o que realmente é dor, da onde vem tudo isso, o que a gente pode fazer para melhorá-las, tá? Como que funcionam os remédios em todo esse mecanismo dos balõezinhos explodindo. E, certo, então vamos lá. Vamos começar então. Se nós sabemos que os nociceptores são balõezinhos explodindo, células estourando, né, e liberando tudo isso ao redor, toda vez que nós tivermos qualquer tipo de dor, alguma coisa está explodindo. Então vamos lá. Estou carregando um peso. E aí, não dei conta de segurar, soltei, caiu e esmagou o meu dedão do pé. Já dá pra ser fácil, né? O balão, cai um trem em cima do balão, o balão, pluf, explode. Então, neste caso, quando acontecem lesões contusas, quando apertam, na hora que isso ocorre, explode já alguma das células. Por isso que algumas dessas células são vasos sanguíneos que estão levando o sangue lá para todo o corpo, todo o nosso corpo recebe sangue. Então, na hora que isso acontece, balõezinhos que estão formando os canos que levam o sangue também vão explodir. É exatamente por isso que na hora que acontecem essas lesões contusas, que são pancadas, aperta, né? Na hora que isso acontece, explode esses vasinhos de sangue, essas células que estão formando os balõezinhos que formam os caninhos que levam o sangue, eles explodem e o sangue não passa mais dentro do cano. Aí ele extravasa e derrama. E o sangue derramando vai ficar roxo. Então o motivo e a origem dos hematomas quando existem tipos de pancadas, bate, é nada mais, nada menos do que por este motivo. E vai doer porque explodiu células e aí vai conduzir todo o problema, tá? Certo. Agora, quando eu corto, é a mesma coisa. Cortei com uma faca, cortei o dedo. Tá sangrando. Porque você cortou os vasinhos que formam essas células, esses balõezinhos do caninho do sangue. Cortou eles, o sangue também vai extravasar, só que agora para fora, não só entre tudo fechado. Porque quando aperta e esmaga, os balõezinhos das capas, né, da pele, são muito rígidos, são muito fortes. Realmente tem que acontecer algo mais grave para realmente arrebentar estes, né, num esmagamento. Quando queima, evapora, por isso que forma bolhas, porque o ar lá dentro evaporando levanta essa camada e ela ainda não estoura. Só para vocês verem tanto que isso é forte, né, a camada da pele. Então ela levanta e forma a bolha e forma o ar lá dentro. Bolhas de sangue levanta a pele porque o sangue está vazando ali por baixo e levanta a pele. Então bolhas de calo, né, que fica atritando,
atritou, foi esfregando, 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 esquentou demais ali, o atrito soltou a pele do tecido de baixo, arrebentou algumas das célulazinhas ali, dos balõezinhos ali de baixo, derrama a água vai e cria uma bolhazinha. Só que a camada de fora é muito forte, muito resistente. Então ela cria a bolha. Aí depois você vai lá e estoura para tirar a água, o sangue, né? Exatamente para poder esvaziar e não deixar aquilo lá esticando demais a pele, porque quando estica demais, fica só aumentando a dor, porque está esticado. Então é um dos tipos de receptores que a gente falou lá, né? De quando estica, certo? Então, estes são os principais. Quando a gente corta, é exatamente a mesma conclusão. Quando fura com agulha, é a mesma interpretação. Agora, quando eu tenho uma pontada, uma fisgada, deu um mau jeito aqui nas costas, o que é que aconteceu? Lembre que, quando nós estamos falando da nossa parte da coluna, nós estamos falando de diversos ossos. Nós temos vários ossinhos, né? Só na lombar nós temos 5 ossinhos. Aí na torácica nós temos 12 ossinhos. Na cervical nós temos 7 ossinhos. Então são vários ossinhos muito perto um do outro. E além de ossos estarem muito perto um do outro, um monte de coisas entre eles e saindo deles por buraquinhos nos ossos. Então você já começa a imaginar, né? Porque vocês sabem tanto que osso é mole, né? Osso é super molinho. Então, quando acontece qualquer tipo de mau jeito, fisgada, isso quando eu estou falando na parte de coluna, eu estou falando que é igual cair um trem tal em cima de alguma coisa. Esmaga. E a hora que esmaga, explode aqueles balõezinhos que estão ali. O mesmo acontece quando eu tenho um mau jeito. Tem um nervo saindo de um buraquinho no osso. E ele está saindo no buraquinho no osso. E o nervo está preso lá dentro da coluna, né? A coluna está subindo aqui e tem um nervo saindo pelo buraquinho. Quando eu faço um mau jeito, eu estou movimentando e o nervo está aqui no buraquinho. Acontece que esse buraquinho pode subir ou descer um pouco. E olha o que acontece? Movimenta o nervo lá na base. Lá onde ele está despregando da coluna. E é osso. Osso é duro. Na hora que acontece isso, é como se eu estivesse apertando alguma coisa dura com alguma coisa dura. E aí, na hora que isso ocorre, esmaga. Esmaga, explode balõezinhos, a água, o líquido que está dentro das células derramam. Esse líquido derramando ativa os nociceptores, que, por se tratar de um nervo, ele próprio é esse próprio receptor, por isso que é tão doloroso, por isso que pode acabar causando dormências, formigamentos, parestesia, né? Fica formigando, fica dormente, fica com a sensibilidade alterada. Por isso que isso acontece, porque isso acontece diretamente no nervo. Explodiu os balõezinhos das células. Todas as nossas células são os balõezinhos. E eles explodem. E libera tudo isso. E direto na região do nervo. Quando isso acontece, os nociceptores que estão transmitindo e conduzindo a dor vão sentir e vão levar tudo isso lá para cima para o cérebro e avisar que aconteceu uma lesão de célula. Balões explodiram. Se os balões explodiram, a gente tem que começar a corrigir isso. Porque não pode. Tem alguma coisa errada, né? Eu estou ali agachando para limpar as coisas ali no meu quintal. Agachei e dor no joelho, não estou conseguindo nem levantar mais. O que aconteceu? Como é que é um joelho? Um osso em cima, o fêmur, um osso embaixo, a tíbia, e você ajoelha e levanta, ajoelha e levanta. E aí nós temos o quê? Dois ossos duros, esmagando umas coisas aqui no meio. Por que normalmente a gente não sente dor no joelho se tem dois ossos, um em cima do outro, esmagando? Porque as células que nós temos aqui são resistentes, mais ou menos igual as da pele que eu falei. Nós temos uma camada de cartilagem muito grossa ali na região do joelho, chamada menisco, que é um amortecedor grosso, que vai segurar, impedir um osso no outro. Quando a gente começa a ganhar peso,
começa a aumentar ainda mais essa força. O esmagamento é maior. Então, geralmente, quando você começa a ganhar peso, a chance de ter lesões no joelho é muito maior se você não preparar e trabalhar isso. Por quê? Porque o peso tá forçando mais e mais e mais esse menisco, que é um monte de balõezinhos um pouco mais resistentes e funcionam para ter elasticidade, para impedir que osso bata no osso, que bata algo duro no algo duro e esmague o quilo que está ali no meio. Agora, se esse amortecedor vai ficando cada vez mais fraquinho, se ele começa a ter problemas, lesões, furando, começa a ter os desgastes, começa a ficar todo irregular, começa a perder a camada de cartilagem protetora junto com água que lubrifica e deixa tudo mais liso para deslizar mais fácil, começa a ficar mais seco. O que acontece? Osso no osso começa a estourar. É a mesma coisa você pegar 2 balõezinhos de água, põe areia e fica esfregando um no outro com areia. Vai fazer? A areia vai estourar o balão. Então, por causa de todas essas estruturas, começa a ir arranhando ali e o balãozinho pluf explode. E aí vem a questão das dores. Toda vez que você sentir dor em qualquer lugar, alguma célula morreu. Alguma célula explodiu. Alguma célula liberou todo o seu conteúdo em volta das outras. E aí, na hora que isso acontece, os nociceptores, os sensores, as nossas células que detectam a dor, percebem essa mudança de líquidos ali, que líquido que não era para estar ali em volta começou a ser liberado, e aí ele manda o sinal elétrico para o cérebro. Por quê? Porque a gente tem que tomar atitudes, não pode ficar assim, porque isso é danoso. É como se a gente estivesse lembrando agora lá dos animais fugindo do perigo. Quando explodia alguma célula, aquilo era grave e eu tenho que fugir correndo daquilo, porque senão aquela lesão vai acontecer no meu corpo inteiro e eu não vou conseguir sobreviver. Imagina, eu tô com uma dor forte no joelho e agora eu tenho um dinossauro. Brincadeira, os seres humanos não viveram junto com o dinossauro, mas tem um mamute, um tigre correndo atrás de mim e o joelho tá doendo. Grave, não pode, né? Meu joelho continua machucado e agora eu vou caçar e aí imagina se der errado. Então, a gente tem que nos proteger. E aí esses receptores nos protegem de não entrar em situações de muito risco, né? Vou chegar na parte como que o cérebro interpreta essa parte de 2, mas aí agora eu quero tentar chegar num outro ponto. Nós entendemos da onde que surgiu esse impulso inicial das dores em cada um dos lugares. E essa mesma explicação em todas as lesões articulares. Então eu falo de dores que a gente começa a aparecer no pescoço, porque elas funcionam igual os da coluna. Tem ossinho em cima de ossinho, com um disco ali no meio. O disco começa a ficar desgastado, começa a ter protrusão, começa a ter hérnias, herniando. Aí ele começa a fazer uma barriguinha para o lado. Só isso já causa dores por conta dessas células que já estão morrendo por osso, forçando com osso. Aí a hérnia, uma barriguinha, empurra o nervo que está passando lá atrás e o nervo acaba batendo no osso da coluna, porque o nervo passa tudo dentro de um buraco, né? A medula passa aqui no meio. E aí a medula está passando aqui no meio e aí agora eu tenho algo que empurra ele contra a medula e ele começa a ser esmagado. Na hora que isso acontece, esmaga osso, um disco empurra e esmaga no osso, explode o balãozinho, libera células, dor. Como está tratando por nervo, pode dar formigamentos, dormências nas mãos. Dor no ombro, osso com osso ali no meio, tem uma cartilagem protegendo um pouco mais forte. Começa a desgastar e aí começa a dar dor. Ah, mas a minha dor não é na articulação, é um ligamento, é um tendão que faz esse movimento, eu não consigo levantar o braço. Não é, Olivia? Mas aí o que a gente faz? Qual que é o problema? O tendão tá aqui, eu puxo, ele vai e solta, ele arrebenta porque tá fraco. Na hora que ele arrebenta, é como se eu pegar um balão e puxar um outro e blow. E aí o balão explode porque eu estico ele. Porque quando o músculo vai levantar, o músculo tá fazendo força em 2 pontos de osso. Igual eu puxar uma corda. A corda eu não puxo uma corda sozinha sem estar amarrada em nada. Ela tem que estar amarrada numa ponta para eu conseguir puxar.
Então o músculo está ligado em 2 pontos de osso, daqui e aqui. Só que às vezes no caso do ombro, para poder levantar, aqui o deltoide, ou os das costas, né, os espinais, né, lá na escápula, começa a ter um desgaste, aonde ele se fixa e começa a arrebentar os fiozinhos. Quando ele arrebenta é como se você estivesse pegando e puxasse e esticasse o balãozinho, e o balãozinho explode por estar sendo esticado. E aí quando ele estica e explode, libera o líquido, o balão explode. E aí os nossos receptores avisam que estão tendo dor. E aí você não consegue, porque na hora que você vai puxar, estourou mais uma célulazinha. E aí toda vez vai dando aquela dorzinha. E aí você tem que fazer alguma coisa para poder resolver isso, porque tá doendo. Uma das formas que a gente vê é fica quieto, deixa o braço quieto, porque aí não vai estourar mais nada e não vai doer. Só que não resolve a origem do problema, porque a origem do problema tá aqui. Porque se você ficar quieto, o braço tá parado, perdeu função, né? O mesmo acontece para dores no quadril, osso com osso, ligamentos fragilizados, os músculos que fazem todo o movimento, joelho já falei, tornozelo nos pés, nos punhos, nas mãos. Toda a explicação é exatamente a mesma em tudo, tá? Ou está diretamente relacionado com a cápsula articular, a cartilagem envolvendo, ou está diretamente relacionado com os ligamentos que estão em volta daquela articulação, e aí na hora que eu alongo eu estico elas, e aí eu estico essas células. Se elas estão fracas, ressecadas, aí elas vão rebentar, vão craquelar, e a hora que isso acontece, explode balõezinhos, libera todo esse líquido, e aí a gente vai sentir a dor. Pode ser também por conta dos tendões que estão entrando, e aí eles acabam ficando fragilizados, e a hora que você puxa, arrebenta, sente a dor, e aí começa a tendinite, começa a ficar inflamado, certo? Então todas essas dores articulares, dores ortopédicas, né, que estão relacionadas com ossos, cartilagem, ligamentos, tendões e músculos são explicadas exatamente por causa disso, tá certo? Eu vi que tem muita mensagem longa aqui, então eu vou dar uma olhadinha enquanto vocês vão pensando em alguma outra pergunta e podem colocar. E aí eu vou começar a responder alguma das coisinhas. Vamos lá. Enfim, todas as dores. O médico não me receitou anti-inflamatório porque sobe a pressão. Fátima, anti-inflamatório não sobe pressão não, tá? Anti-inflamatório ataca o rim, pode atacar o estômago, pode causar problemas desse tipo, mas não sobe pressão não. Dor sobe pressão. E aí a dor sobe a pressão aumenta a dor, como eu já falei num outro vídeo, que é a... Por que pressão alta pode dar dor? Porque ela causa um aumento dessa intensidade da dor. E aí aumenta a dor, aumenta a pressão, aumenta a dor, e aí vira esse ciclo. Então, às vezes, é sim interessante utilizar os anti-inflamatórios por isso. Mas aí a gente precisaria passar por uma consulta para eu entender o seu caso. Tá certo? Quiser entrar em contato, fique à vontade. Eu estou aberto para a gente tentar conversar, acertar e eu fazer uma consulta para a gente tentar entender qual é o seu problema. Tá bom? Certo. Beleza. E eu vou explicar também o que é o anti-inflamatório, o que ele faz em toda essa história dos balõezinhos aqui pra gente entender. É verdade, doutor, pois é bem assim que eu sinto todos os dias da minha vida e já não sei mais o que fazer. Josefa, sabe sim. Acompanha aqui, começa a colocar as coisas em prática e não só assistir os vídeos, que eu garanto que as coisas vão começar a melhorar. A questão das dores ajuda muito, principalmente se você for colocando todas essas orientações, essas dicas, esses passo a passo que eu passo aqui nos vídeos, né? Porque a gente age na origem, ali antes do balãozinho explodir. E aí é o que eu quero chegar ali, agorinha, no finzinho aqui dessa live, quando eu vou explicar como que a gente resolve lá na base, lá na origem. Até que enfim consegui me comunicar. Não entendi por que, Olivia, mas boa noite, um abraço especial aí para você. Doutor, eu tenho muita dor no quadril e joelho, agora estou fazendo uma ginástica em casa com uma professora que é minha amiga e estou um pouco melhor. Mari, é assim que começa, tá? É exatamente essa a ideia, mas segue o passo a passo, segue os 7 pilares, segue os 7 pilares da dor, que é sucesso.
tá certo? Que aí você vai ver realmente o efeito que isso acontece no longo prazo quando nós vamos construindo uma saúde de qualidade. Doutor, essas dores na coluna lombar com artrose, com edema, já atingiu os tendões na panturrilha, só fisioterapia melhoram? Eu estou sofrendo muito, faço fisioterapia e sinto muitas dores. Lala, não é só fisioterapia, não é isso. A gente tem que ajustar toda essa base, todo esse problema, para poder realmente chegar. Não é só físio sem antes fazer algumas coisas. A gente tem que cuidar da nossa postura, temos que hidratar o nosso corpo bem. Para que hidratar? A água dentro do balãozinho. Como é que eu estouro um balãozinho? Como é que um balãozinho começa a funcionar e fazer o que ele precisa se ele não tiver líquido dentro dele? Então, o líquido é essencial. Ah, vou secar todos os balãozinhos e nenhum deles vai estourar. Aí você não vai funcionar nada no seu corpo. Então é para isso que nós hidratamos. Nós precisamos deixar nossas células hidratadas, cheias de água, cheio de líquido. Por quê? Ele aumenta. Imagina nossas células dentro de uma artrose da cartilagem aumentar um pouquinho, olha a proteção que isso gera adicional. Então nós precisamos hidratar. Depois nós precisamos criar um alongamento para os ligamentos e para os nervos e para os tendões, para eles conseguirem movimentar sem estourar. Porque se eles estiverem muito ressecados, secos e curtos, qualquer movimento ele estoura e explode o balãozinho. E aí a célula vai começar a ter dor, vai ter lesão e toda a consequência que eu vou falar para vocês agora pro final, que acontece quando estoura um balão e como o corpo tenta corrigir isso. Aí depois dos alongamentos a gente começa com os exercícios e a fisioterapia começa a trabalhar mais ou menos aí, junto com um pouquinho de alongamento, um pouquinho de exercício. Mas só isso não funciona. Como é que eu vou construir novos balõezinhos se eu não tiver uma boa alimentação também? Então todas as coisas estão conectadas. E uma coisa super importante é: não subestime o simples, não subestime o básico. Como o nosso corpo é feito? Água, proteínas, sais minerais, carboidratos, lipídios. É isso. Então eu preciso disso. Como que eu consigo isso? Bebendo água e comendo. Qualquer problema que aconteceu na sua saúde pode começar baseado nisso. Se não tiver isso bem feito, não vai ter nada bem feito. Não vai ter nenhum corpo bem construído. Então a gente precisa ir no básico, no começo. Porque é aí que mora o segredo, a base de tudo. Se alguém quiser impressionar alguém, começa a ficar falando um monte de problemas. É por causa disso e daquilo outro. Começa a usar um nome rebuscado. Isso atrai muita gente que brilha com palavras esquisitas. O problema da senhora é uma osteoartrose de Volkmann. Inventei o nome. Aí, o doutor falou lá que meu problema é esse e tal. Vamos para a base, vamos para a origem, vamos para o problema inicial. Muitas das vezes, todos os nossos problemas de saúde, e quando eu estou falando do público idoso principalmente, né, está diretamente relacionado, consequentemente, com o hábito de vida. Como você leva a sua vida há anos. Como é a sua rotina de atividade? O que essa rotina de atividade impacta na sua vida? Se você consegue corrigir isso, grande parte dos problemas começam a ser consertados. E os problemas sendo consertados melhoram a qualidade de vida. E aí vira um ciclo positivo. Não é a dor que piora a pressão, que piora a dor e vai piorando. Não. É a qualidade de vida melhora a qualidade do seu corpo, melhorar a qualidade do seu corpo melhora a qualidade de vida. E é um ciclo positivo. É aí que mora o grande segredo de tudo. Por isso que é tudo tão bom, né? Aí que está o início, o primórdio de tudo, né? Para a gente realmente melhorar a nossa qualidade. Tá certo? Então não é só fazer fisioterapia, não é só tomar remédio, é cuidar da saúde como um todo. E existem métodos para isso. A ideia aqui na página, e vídeo após vídeo, é ir mostrando pedacinhos desses quebra-cabeças para a gente conseguir ir montando tudo isso para poder melhorar de uma forma geral, global. Não só ficar tratando a doença do fulano de tal. Não, a gente quer melhorar tudo. Sinto muita dor nas costas, me impede de fazer caminhada. Irene, é porque não é para fazer caminhada agora nesse começo. Isso é muito comum, é um erro muito comum. E eu vou enviar lá no grupo Galera Saúde o vídeo que é: caminhada faz bem para a saúde?
E sim, faz, mas na hora certa. Por quê? Porque quando você vai fazer uma caminhada, você está exercendo um monte de movimentos. Como é que eu vou fazer um monte de movimentos se todas essas articulações desses movimentos intensos, mesmo seja andando leve, não estão preparados para isso? Se não está preparado para isso, vai ter lesão, vai machucar, a dor vai piorar. Eu preciso preparar para começar a fazer a caminhada. Senão não vai conseguir. Senão não vai ajudar. Tá certo? Então é por isso que você não consegue. Por isso que ela te impede. Mas caminhada não é a sua solução. Você precisa fazer exercícios estáticos, parados. Alongamentos, todas as coisas. Segue os vídeos lá, ó, Exercite-se com o Doutor, que já está agora recente que eu estou refazendo eles para vocês. Exercite-se ativamente, senta e levanta, movimenta os braços, movimento tudo, para depois partir para a caminhada. Siga o passo a passo, certo? Deixa eu ver aqui mais aqui. Gente, eu vou progredir, não vou conseguir ler as perguntas todas aí agora, porque senão a gente não vai ter tempo para concluir. Eu vou falar agora sobre o que acontece quando essa balãozinha explode e onde os remédios agem, tá certo? Beleza. Quando um balãozinho explode e libera esse líquido, eu não posso simplesmente mandar o sinal para o cérebro: problemas, explodiu, tá doendo, vaza daí, para com isso porque tá ficando grave, e fica nisso. Não posso fazer só isso. Eu tenho que corrigir esse problema. Porque se for, por exemplo, algo que está sangrando, eu posso começar a perder sangue e vou perdendo sangue. Se for uma lesão grave no nervo, essa lesão pode ir piorando e arrebentar o nervo. E essa hora que eu arrebento um nervo, uma área inteira fica sem sentir ou uma área inteira fica sem mexer. Então é uma lesão grave, eu tenho que corrigir isso. E aí entra o processo de reparo do nosso corpo. Na hora que começa o processo de reparo, algumas coisas vão acontecer. Como? Eu preciso de trabalhadores. Então vai aumentar o ciclo de sangue ali naquela região. Por isso que aumenta cada vez mais o hematoma. Porque vai chegar mais sangue ali para tentar corrigir o problema. É aí que entra a vantagem de pôr um gelo quando acontece um momento. Sentir a fisgada ali na coluna, gelo, para poder diminuir esse sangramento, para não ter tanto sangue ali naquele local, e o reparo começar a acontecer mais devagar, mas sem tanto sangue. Porque quanto mais sangue, mais estica de sangue, mais dor, mais células vão sendo esticadas e mortas, e aí mais dor vai ser liberada pelos nossos receptores. Então, o aumento do sangue para levar trabalhadores tem consequências? Tem. Mas o corpo tem que levar trabalhador. Tem que mandar busão para lá para poder levar as células de reparo. Certo? Quando isso acontece, aumentando a quantidade de sangue, o sangue é quente. Então aumenta a temperatura. Então aumenta a vermelhidão por causa do sangue, fica quente por causa do sangue, começa a inchar por causa do sangue e por causa de líquido, de água para começar a reparar. Começa a ficar mais dolorido por causa de todas essas células explodindo e aquele local começa a parar de funcionar, começa a perder a função para poder ficar paradinho, para poder consertar. Você consegue corrigir alguma coisa em movimento? Não, a gente tem que parar aquilo para poder arrumar. Né? Igual querer consertar uma porta abrindo e fechando a porta e arrumando alguma coisa não vai. Você tem que parar aquilo para poder realmente consertar o problema. Então perde a função daquele local. Com tudo isso, agora imagina isso acontecendo entre ossos. Já imaginou? Tá aumentando o sangue, tá aumentando o líquido, aumentando a quantidade de coisas e aperta tudo. E você vai apertar ainda mais o nervo contra o osso, o ligamento contra o osso, o tendão contra o osso, osso contra osso. Tudo está sendo apertado por conta de todo esse processo inflamatório de conserto. Aí a dor vai aumentar ainda mais, consequência do processo de reparo. Por isso que são usados anti-inflamatórios. Esse aumento de coisas que apertam e espremem o nervo contra o osso é inflamação. Então eu vou usar um remédio anti-inflamatório para diminuir essa inflamação, diminuir esse edema, esse inchaço, esse sangue que está empurrando e apertando. Hora que eu não empurro e não aperto, eu não espremo nenhum balãozinho explode a mais, a dor não vai aparecer a mais. E com isso a inflamação começa a ficar menorzinha. Consequência, demora mais a consertar.
porque não tem tanta inflamação. Mas a dor não vai ser tão alta, porque não vai ter tanto balãozinho sendo explodido a mais. Lembre-se que dor é balão explodindo novo. Balão que já explodiu, já mandou o seu sinal de dor. Dor continua porque ainda está tendo balões explodindo. Então, um anti-inflamatório age aí, impedindo esse excesso. Ele corrige o problema do balãozinho não ser explodido? Não. O balãozinho continua podendo explodir porque ele ainda pode ser exprimido. Osso no osso por uma má postura, por uma cartilagem mais frágil, por um disco que ainda está espremendo. Entende aonde está o grande problema dos anti-inflamatórios? Eles são de remediação, remédios. Remediar depois que o problema aconteceu. Ele não age lá na origem, na base, no problema, no começo de tudo. Ele não impede nenhum balãozinho de explodir e começar todo o problema. Ele impede que depois que os primeiros começaram a explodir e eu tenho que consertar, novos balãozinhos continuem explodindo. Então ajuda a novos não explodirem, mas os que explodiram primeiro não dá. Esses já foram. E podem continuar explodindo da mesma forma, porque você não corrigiu o problema tomando um anti-inflamatório. E fora todas as consequências de anti-inflamatórios, no rim e no estômago. Tá? Então, é por isso e é assim que agem esses remédios. A gente tem que agir lá na base. A gente tem que começar a corrigir os probleminhas ali no começo. E como que a gente corrige os probleminhas ali no começo? Aumentando o tamanho dos balõezinhos com água, hidratando bem. Melhorando a postura para poder deixar com que esses ossos não fiquem na posição errada e não espremam um balãozinho contra o osso para ele explodir. Porque o balãozinho do osso é muito mais duro. Ele não é um balão, né? Ele é um botijão. Então ele é rígido. Ele dificilmente explode. Explode? Algumas vezes? Pode, como uma fratura. Às vezes começa a ficar cada vez mais frágil por causa da osteoporose, pode ter quebras. Mas aí é uma outra história. Tá certo? Então é exatamente aí que acontece todo o problema. A gente tem que começar a cuidar lá na base. Como mais que a gente consegue corrigir isso? Melhorando esta cartilagem por meio de exercícios. Porque quando eu começo a exercitar, eu preciso gastar energia, preciso aumentar a circulação de sangue. Aumentando a circulação de sangue, o que acontece? Leva mais trabalhadores, mais busão, o sangue é o busão. Leva mais gente para lá para trabalhar, mais células de defesa, mais células de reparo, e aí a cartilagem começa a ficar mais bonita, mais vistosa, mais grossa, protege mais. Eu tenho que começar a fazer com que os ligamentos, os tendões e os músculos não arrebentem tão fácil. Então eu tenho que ir esticando eles devagar. Já viu o que acontece quando você pega um balãozinho novo, lá na embalagem? Ele tá pequenininho, aí você sopra. Encheu o balão, aí você esvazia. Aí você pega e olha ele, tanto que ele virou um sacão grande. Você acabou de alongar o balão, sem estourá-lo. Então agora ele consegue esticar com uma movimentação muito maior. Como eu consigo esticar um balão muito mais fácil, sem ele estourar, eu ganhei flexibilidade. Eu alonguei aquela articulação, eu ganhei amplitude de movimento. Então agora eu consigo fazer os movimentos de uma forma bem melhor, sem correr o risco de esticar o balão e ele arrebentar, e ele estourar, e ele liberar todo esse líquido e começar todo o processo inflamatório. Tá certo? Então é aí que tá. Eu tenho que exercitar aquele músculo para ele conseguir ter força suficiente para poder fazer os movimentos. E para que lugares que estiverem inflamados, como por exemplo aqui na região do ombro, que começa a ter inflamação e te impede de levantar, os poucos que estão ainda fixados comecem a ficar fortes para que eles não arrebentem e estourem os balõezinhos. Entenderam? Então é aí que está o grande segredo. Só que aí tem um problema. Como que eu vou construir tudo isso? Com uma boa alimentação. Mandando mais nutrientes aí para poder reparar todos os lugares que estão danificados, para eu construir novos balõezinhos com proteínas, ter energia para o músculo com os carboidratos, ter energia com os lipídios e manter uma boa camada de proteção, porque a gordura é proteção, para não chegar nos planos mais profundos. Fazer um bom
aeróbico depois de tudo isso, para poder manter uma boa circulação de sangue, para manter os busões funcionando sempre. Então eu preciso cuidar na base, lá na origem, não apenas tomar um remedinho para diminuir o inchaço, diminuir a inflamação e não estourar mais a partir dali. Ajuda? É bom? Sim, funciona. Por isso que eles estão aí até hoje e tem um uso espetacular. A gente precisa realmente fazer uso disso. Mas não são eles que vão resolver o seu problema. Eles são para remediar o problema. São remédios. Eles não são para prevenir, impedir a origem de tudo. Tá? É aí que está o grande problema. Respondendo aquela pergunta, por que eu quis falar sobre isso nessa live de hoje? Todo mundo bebendo água, hein? Porque o meu último paciente hoje era uma senhorinha de 77 anos que está com múltiplas dores. Dores difusas em tudo. Ah, falaram que eu tô com fibromialgia. Não. Não necessariamente. Ela não faz nada. Ela tem um problema de enfisema pulmonar. Não lembro o motivo. Não sei se ela fumou, foi alguma outra complicação. Faz uso ainda de um pouco de O2, de oxigênio. Tem uma certa falta de ar. E aí, por causa disso, ela não faz nada. Ela sai da cama e senta no sofá. Aí dá uma fisgada, uma dor forte na coluna e ela deita. Aí ela levanta, senta no sofá, vai lá no banheiro, volta pro sofá, depois volta pra cama. O problema das dores dela é isso. O corpo dela está extremamente econômico e gastando todas as proteínas, cartilagens que existem no ombro, na coluna, no joelho, no quadril, no pé, para fazer um estômago, trocar essas células ali do joelho para virar uma célulazinha do estômago, para tirar essa proteína e pôr a proteína lá no estômago, para poder mexer essa proteína lá na parte do rim, para poder ajudar na filtração. Mas para que eu vou manter uma proteína que é valiosíssima para o nosso corpo num joelho que levanta e senta, senta, vai no banheiro e senta, senta e deita, deita e senta, e faz só isso? O problema das dores é porque qualquer mínimo esforço que ela faça, não tem nada para proteger. Começa a estourar os balõezinhos. E aí, dor. Aí mais dor. E aí ela faz uma coisinha a mais, dor. Aí ela quer ficar mais quieta, porque se ela ficar quieta não dói. Aí a hora que ela vai fazer um giro, dor. Tudo por causa disso. Ela começa a ficar cada vez mais fragilizada, mais dependente das outras pessoas, por causa que ela está ficando cada vez mais debilitada. O que a gente tem que fazer? Começar a exercitar devagar. E aí, nessa situação, nesse caso, atenção, porque aí agora a gente também tem um outro complicador que é a parte do oxigênio, né? A gente não pode forçar ela demais, porque o oxigênio também é curto, porque o pulmão tá todo cheio ali de areia e o ar não consegue entrar direito, né? Isso é uma analogia, não é bem isso. Mas o ar não consegue chegar, porque tá todo cheio de tampado. Tá difícil de chegar o ar lá por causa do enfisema pulmonar. Então a gente tem que ir fazendo as coisas devagar. E aí, sabe por que eu quis fazer essa live? Hoje, falar sobre isso, por causa de dor? Porque na hora que ela estava saindo, ligaram para a acompanhante atendeu. E aí alguém perguntando, e aí, o que foi? O que é que a nossa mãe tem e tal? Ela foi e falou assim, não, é porque ela tá por falta de fazer exercício, falta de fazer alongamento, não tá bebendo água direito e tal, e tal, e tal. A hora que fala isso com outra pessoa que não entende, na hora a pessoa virou e falou assim, mas o que é isso? Que médico maluco. Eu tô levando aí porque ela tá com um monte de dor, ele vem falar pra mim que ela tem que fazer exercício, tem que fazer movimento, tem que beber água. Eu tô querendo um diagnóstico, eu quero um remédio pra poder resolver e curar a minha mãe. Não é assim. Não existe abracadabra apareceu. Toma um remédio que cura tudo. Aí entram os charlatãos. Ah, tome a pílula mágica. O comprimido que curam todas as dores. Cloreto de magnésio. Ômega 3. Polivitamínicos cura tudo. As pessoas estão buscando isso, mas não entendem que tudo está lá no básico. E a gente precisa manter o nosso corpo ativo. Ele é preguiçoso, mas ele precisa estar ativo constantemente. Senão ele quer ficar mais e mais e mais e mais e mais parado. E os problemas estão todos aí.
Existem complicações decorrentes disso que realmente a gente tem que agir, tem que atuar. Mas algumas das vezes não é isso. A gente precisa sair do parado, do imóvel. Nós não somos estátuas. Nós não somos ruínas que estão lá paradinhas, quietinhas, que estão só caindo e perdendo pedaços, gerando dor. Nós somos seres ativos, sociáveis. Então nós temos que encontrar com outras pessoas, temos que conversar, temos que ativar, movimentar. Se não movimentar, a dor vai aumentar, aí você vai querer ficar quieto, porque senão dá dor, e aí você vai ficar quieto e vai piorar a dor, e aí vira esse ciclo negativo. Nós temos que ir para o ciclo positivo que eu falei aqui no vídeo de hoje para vocês. Então eu quis fazer esse vídeo motivado exatamente por causa disso, por causa dessa ligação, da pessoa escutando do outro lado e falando, pô, mas se você falar simplesmente isso, vai para não adiantou nada. E aí que tá. Quando nós estamos falando do público geriátrico, muitas das vezes tudo é consequência direta da forma como você vive. É por isso que a consulta com geriatria demora. Eu preciso entender, eu preciso conhecer a sua dinâmica, o seu dia a dia, o que você faz no seu dia. Porque se eu entender isso, eu começo a ver onde estão todos os problemas. É uma consulta de correção de erros longos, de longo prazo, de 77 anos. Alguns desses erros eu posso tentar corrigir, mas às vezes não vai corrigir, porque já chegaram num nível muito grave. Agora outros eu consigo, felizmente. Alguns são relativamente bons e fáceis de corrigir e o resultado é super rápido. E alguns aparecem em semanas. Exemplos disso é numa das alunas aí, a Verena Klein, um abraço, que é aluna da 3ª turma, que em 2, 3 semanas aplicando já teve melhoras muito boas e vocês podem conferir um áudio que ela me mandou essa semana. Aqui embaixo desse vídeo eu coloquei minutos antes da gente ter começado essa live. Tudo isso para poder falar aqui para vocês o quão importante é cuidar da saúde na base, não deixar que os balõezinhos explodam, que eles estourem. Porque depois que eles estouraram, a dor tá lá. E aí a gente vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo, e o prejuízo gera mais dor, aí eu tenho que entrar com remédio para não dar tanta dor, mas aí eu não vou conseguir melhorar o problema lá no início. E o ciclo é negativo. Certo? É isso. Novidade no canal? Estão abertas as inscrições para a Jornada Fim das Dores. Se você assistiu esse vídeo e viu que esse problema das dores faz parte da sua vida, vem nessa jornada comigo. Eu vou falar isso que eu falei aqui hoje nesse vídeo de uma forma muito mais aprofundada, muito mais direcionada para a parte da dor, em 3 aulas. Aonde o que eu falo na segunda precisa da primeira, o que eu falo da 3ª aula precisa da segunda e da primeira. Por isso que é uma jornada. Não é um vídeo parado, que é onde você assistiu esse vídeo hoje, aí semana que vem você não assiste, aí depois você assiste um outro, as coisas são todas picadas. Eu não consigo falar algumas coisas aqui pra vocês hoje, sem ter um monte de outras informações antes, porque eu preciso de uma construção de raciocínio. O tempo não me permite, né? Agora já está chegando já em 1 hora de live. Então é por isso que eu preciso de montar uma jornada, e essa jornada vai acontecer em 3 dias só de informação super útil para você. Se você está passando por probleminhas de dor, vem comigo que eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar nessa jornada. A jornada vai acontecer nesses 3 dias, dia 29 de novembro, aniversário da minha irmã, dia 1º de dezembro e dia 3 de dezembro. Em 3 dias, segunda, quarta e sexta, com um dia de intervalo para você rever o vídeo, assistir se você perdeu e ter mais tempo, pra gente não fazer igual foi na anterior. Então, 3 dias é onde eu vou te falar. Se você quiser se inscrever para essa jornada e não perder nada, só clicar no link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo ou no botãozinho azul do Facebook, ou no link da bio lá do Instagram, ou na descrição lá no YouTube. Qualquer um dos locais que você clicar vai ter lá inscrever na Jornada Fim das Dores, aonde eu vou pegar na sua mão e a gente vai conseguir chegar lá. Certo? Espero todos vocês, cada um de vocês, nesta jornada, que vai ser a última jornada desse ano de 2021, para nós prepararmos para 2022. O ano está acabando
Mais um ano de página do Doutor Idoso, dessa vez um ano completo, né? Ano passado foi meio ano, agora um ano inteirinho de Doutor Idoso. Espero que tenha sido positivo para todos vocês. Eu gostei, espero que vocês tenham gostado. Agradeço enormemente a presença e a participação de todos vocês aqui nesses vídeos e nos próximos que vão acontecer. Aguardo a inscrição lá na jornada e vamos juntos para começar 2022 melhor. Seja você também uma pessoa sem dores. Tá certo? É isso que eu tinha para poder dizer e passar para vocês nessa live de hoje. Feliz demais por você ter visto o vídeo, ter gostado. Aí, Adeilda, né, por ter comentado e compartilhado aí com a gente, e eu acredito que essa é a ideia, e foi uma gratidão enorme na hora que eu recebi um áudio, que foi um áudio totalmente inesperado, e eu falei, oxe, o que será que ela tá falando, o que será que aconteceu, e aí ela foi falando, e eu fui aumentando aquele sorriso, porque essa é a ideia, esse é o objetivo, sempre, tá certo? Vejo cada um de vocês nas nossas próximas lives, nos nossos próximos vídeos, e aqueles que tiverem interesse, lá na jornada, inscrições abertas a partir de hoje, até próxima live ou até no dia 29 na jornada Fim das Dores. Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!